John Venables e Robert Thompson, o assassinato de James Bulger. No dia 12 de fevereiro de 1993, James Bulger, uma criança de 2 anos e meio de idade, desapareceu enquanto estava com sua mãe Denise em um shopping. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois em uma linha férrea em Walton, completamente dilacerado. Câmeras do circuito interno de TV do Shopping Strand Center em Borough mostraram os menores John Venables e Robert Thompson observando crianças, como que selecionando um alvo. Eles deveriam estar na escola, porém estavam jogando fliperama e ao longo do dia foram vistos roubando vários itens, como doces e brinquedos, algumas baterias de rádio e uma lata de tinta azul, itens que foram encontrados na cena do crime. Antes do sequestro de James, eles haviam tentado raptar outra criança. Uma mulher com seus 2 filhos ouviu quando eles disseram em uma loja: "Vamos levar um dos 2", mas ela pensou que ele se referia a algum item da loja. Posteriormente, foi revelado por uma das crianças que eles estavam tentando levar um dos 2 filhos da mulher e empurrar a criança na frente dos carros na rua movimentada para causar um acidente. Segundo o policial, o crime não era simplesmente oportunista. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Planejavam ir ao centro e matar um menino. Naquela mesma tarde, Jimmy, como era chamado carinhosamente pela família, foi com sua mãe ao shopping. Ele tinha pouco mais de 2 anos de idade, pele clara, olhos azuis e cabelos castanhos claros. Dentro de uma loja, a senhora Bulger percebeu que seu filho havia desaparecido. Denise entrou em um açougue e, como não tinha fila e seria rapidamente atendida, deixou James sozinho por alguns instantes. Então, James saiu da loja por conta própria e foi visto por John e Robert, que se aproximaram dele, ganharam sua confiança e levaram-no para fora do shopping. Esta cena foi capturada pelas câmeras de segurança do shopping entre 15h39 e 15h42. Os meninos levaram James por cerca de 4 quilômetros, a pé, até próximo a um canal, onde a criança sofreu ferimentos na cabeça e no rosto. Durante a caminhada, os meninos foram vistos por 38 pessoas. Bulger parecia aflito, mas ninguém fez nada. 2 pessoas confrontaram os meninos, mas eles alegaram que Jimmy, na verdade, era um irmão mais novo. E para outras pessoas ele dizia que o menino estava perdido e eles estavam levando para uma delegacia. Eles levaram o menino para a linha férrea, perto da estação Walton, próximo à delegacia de Lane e ao cemitério Enfield, onde o atacaram. Primeiramente, eles jogaram tinta no rosto de James, chutaram e bateram nele com tijolos, pedras, pedaços de pau e uma barra de ferro de 10 quilos. Em seguida, colocaram as baterias em sua boca e no seu ânus. James sofreu fraturas impressionantes no crânio devido às pancadas com a barra de ferro. Segundo o legista do caso, James sofreu tantos ferimentos que ninguém podia afirmar qual golpe foi o fatal. Durante o caminho, Venables e Thompson batiam constantemente em James. Eles queriam abandonar o menino no meio da rua, mas James, aflito, confuso, inocentemente ia atrás das crianças, que não paravam de bater. Antes de deixar o corpo do menino, colocaram Bulger nos trilhos da linha férrea e posicionaram de forma que um trem passasse por cima dele e fizesse parecer um acidente. O que realmente aconteceu. O corpo de Bulger foi cortado ao meio, mas a perícia confirmou que o menino morreu antes de ser atingido pelo trem. A polícia rapidamente encontrou imagens do vídeo do rapto de Bulger e pessoas que tinham visto o menino denunciaram. O local onde seu corpo foi encontrado foi coberto por inúmeros buquês de flores. O crime gerou tamanha repercussão e raiva em Liverpool que a família de um rapaz que não tinha cometido o crime foi levado para interrogatório, mas posteriormente liberado. Mesmo assim, eles tiveram que fugir da cidade com medo de represália e após ameaças de morte. A descoberta dos assassinos veio quando uma mulher, ao ver imagens ligeiramente melhoradas dos 2 rapazes na TV nacional, os reconheceu como 2 de seus vizinhos. O fato dos meninos serem tão jovens, ambos com 10 anos de idade, chocou os policiais e a comunidade. Thompson e Venables trocaram acusações. Um colocava a culpa no outro, mas a polícia identificou Thompson como sendo o mentor do crime. Testes forenses confirmaram que os 2 rapazes tinham a mesma pintura azul em suas roupas, da qual encontraram no corpo de Bulger. Ambos tinham sangue nos sapatos,
que combinou com o de Budger nos testes de DNA. Ambos foram acusados pelo homicídio de Budger em 20 de fevereiro de 1993. Durante todo o processo de julgamento, os menores assassinos foram chamados de Criança A, se referindo a Venables, e Criança B, Thompson. No final do julgamento, o juiz permitiu que os seus nomes fossem liberados devido à natureza do crime e à reação do público, e eles foram identificados, juntamente com longas descrições de suas vidas e experiências. O choque do público foi agravado pela liberação, após o julgamento, de fotos tiradas durante o interrogatório pela polícia. As fotos mostravam as crianças com medo, e muitos achavam difícil acreditar que tal crime havia sido perpetrado por duas pessoas tão jovens. Cerca de 500 manifestantes se reuniram na corte para o julgamento inicial dos meninos. Os pais dos acusados foram levados para diferentes partes do país e assumiram novas identidades após ameaças de morte. O julgamento teve início em Preston Crown Court, em 1º de novembro de 1993. Apesar de terem sido separados de seus pais, eles estavam a uma pequena distância dos mesmos durante o julgamento. As notícias relataram o comportamento dos réus, o que mais tarde foi duramente criticado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que anunciou em 1999 que os meninos não tinham recebido um julgamento justo por serem julgados em público e em tribunal de adultos. Os meninos que não fizeram depoimentos em sua defesa foram considerados culpados em 24 de novembro e condenados à prisão em uma instituição de jovens infratores. O juiz Michael Moreland recomendou um prazo mínimo de 8 anos de detenção. O chefe de justiça Lord Taylor de Gosforth mais tarde decidiu que os meninos deveriam servir pelo menos 10 anos na prisão. O clamor público surtiu efeito e acabaram por aumentar em 1994 para 15 anos, decisão do ministro do Interior Michael Howard, que agiu no interesse público. Em julho de 2001, após uma revisão de 6 meses, o Conselho de Condicionais declarou que os meninos não eram mais uma ameaça para a segurança pública e poderiam ser liberados. O secretário do Interior, David Blunkett, aprovou a decisão e eles foram libertados em poucas semanas. Eles receberam novas identidades e mudaram-se para locais secretos sob uma proteção de testemunhas. Os pais de Budger se separaram após a morte do filho e o pai de James virou alcoólatra. Segundo informações, o paradeiro de Robert Thompson é desconhecido, porém, o de John Venables não. Em 2008, ele foi preso por posse de drogas e briga de rua. Em 2010, ele retornou à cadeia após uma investigação policial sobre pornografia infantil pela internet. Em julho de 2013, Venables, com 30 anos, ganhou a liberdade novamente e uma nova identidade. You're under caution and you do not have to say anything unless you wish to do so, but anything you say may be given in evidence. Now you understand that, don't you, John? Yeah. Alright. I have a photograph here, which is a video camera photograph. That's me. That's me. So the boy holding James's hand is you, Yeah. and the boy ahead of you in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. And what was it you told us? That killed James. Right. Now, I know that took a lot of doing. I can't tell you anything else. Right. That's the worst bit. Right. Okay. Right. I know that's the worst bit, but you know what you did. Right. Think about it. Right. And just tell us what happened. We took him on the rail so I can start throwing bricks at him. And then Who did? Robbie. Why did he throw bricks at him? No. Where did the stones and the bar hit him? In the head. Was he bleeding? Or either. Where was he bleeding from? Face. Then it was Robert's idea to kill him. Okay. So finish now because I can't speak anymore. He hits him where exactly? In the face. In the I face. think he hit him in the eyes. And he hits him in the eyes. Right. Now, was James making any noises Who then? was that? That was.
He was knocked down. Was he moving at all?